Meu filho tentou me tirar da diretoria da empresa que construí do zero para dar meu lugar para a sogra. E eu estava parada na porta daquela sala de reuniões, a porta de vidro fosco. Minha mão tremia no batente. Do outro lado, a voz do meu filho ecoava firme, decidida. Minha mãe não tem mais condição de liderar esta empresa. Senti o chão desabar, o ar ficou pesado, quente, sufocante. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que alguém iria ouvir. Mas ninguém ouviu, porque ninguém estava prestando atenção em mim. Estavam todos ali, sentados ao redor daquela mesa enorme de mogno que eu mesma escolhi há 15 anos, ouvindo meu filho dizer que eu não servia mais. Mas ele não imaginava que eu estava ali. Se você já foi humilhada por alguém da própria família, inscreva-se no canal e comente: eu não mereço isso. 10 meses. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e essa empresa, a HM Distribuidora, nasceu das minhas mãos, das minhas costas curvadas, das minhas noites sem dormir. Quando eu tinha 23 anos, fiquei grávida do Rafael. O pai dele sumiu 3 meses depois. Não deixou endereço, não deixou dinheiro, não deixou nem vergonha na cara. Eu fiquei sozinha, sozinha com um bebê na barriga e uma mãe que me olhava com desprezo porque eu tinha me deixado enganar. Eu morava em Belo Horizonte, num bairro operário, aluguel atrasado, geladeira vazia, orgulho ferido. Comecei vendendo produtos de limpeza de porta em porta. Carregava o Rafael nas costas, enrolado num pano. Ele chorava, eu chorava também, mas batia na próxima porta, e na outra, e na outra. Demorou 10 anos para eu conseguir alugar um galpão pequeno, mais 5 para comprar o primeiro caminhão, mais 8 para ter uma frota. E quando Rafael fez 25 anos, a HM Distribuidora já era uma referência em Minas Gerais. 140 funcionários, contratos com redes de supermercados, faturamento de milhões. Eu coloquei o Rafael na diretoria quando ele se formou em administração. Dei a ele o que eu nunca tive: oportunidade, estrutura, futuro garantido. Achei que estava fazendo certo. Achei que ele ia me valorizar. Achei muita coisa errada. Tudo começou a mudar quando ele casou com a Clarice. Ela era bonita, educada, vinha de uma família de classe média alta. A mãe dela, Dona Vera, era aquele tipo de mulher que fala baixo, mas manda alto. Sorriso falso, unhas perfeitas, olhar que corta. No casamento, Dona Vera me cumprimentou com 2 beijinhos gelados e disse: "Que bom que o Rafael encontrou estabilidade na sua empresa, Helena. Deve ser um alívio para você ter alguém para te ajudar agora que está mais velha." Eu tinha 59 anos e estava no auge. Mas engoli aquilo, sorri, porque era o casamento do meu filho. Nos meses seguintes, Clarice começou a aparecer mais na empresa. Dizia que queria aprender o negócio. Eu deixei, afinal ela era a esposa do meu filho, parte da família. Dona Vera também começou a aparecer. Sempre com alguma desculpa. Vim trazer um almoço para o Rafael, vim buscar a Clarice, vim conhecer melhor o trabalho do meu genro. Ela andava pelos corredores como se estivesse avaliando um imóvel para comprar. Um dia, 6 meses depois do casamento, o Rafael pediu para conversar comigo, no meu escritório. Ele fechou a porta e sentou na cadeira à frente da minha mesa. "Mãe, a gente precisa profissionalizar a empresa." "Como assim?" eu perguntei, franzindo a testa. "Contratar uma consultoria, modernizar os processos, trazer sangue novo para a diretoria." "Rafael, a empresa vai bem. A gente cresceu 22% no último ano." "Mas pode crescer mais", ele insistiu. "E para isso, a gente precisa de renovação." Renovação. Essa palavra começou a aparecer muito, nas reuniões, nos e-mails, nas conversas de corredor. Renovação. Como se eu fosse um móvel velho que precisava ser trocado. A consultoria chegou 3 semanas depois. 2 homens de terno cinza e uma mulher de salto alto. Fizeram entrevistas, analisaram documentos, observaram reuniões. E no final, apresentaram um relatório.
Eu estava lá na sala de reuniões, junto com o Rafael e mais 4 diretores. A consultora abriu o PowerPoint e começou a falar. A HM Distribuidora tem uma estrutura sólida, mas precisa de ajustes na governança. Recomendamos a criação de um conselho administrativo e sugerimos que a fundadora assuma um papel mais consultivo. Consultivo. O que isso significa? Eu perguntei, a voz firme. Ela me olhou com aquele olhar condescendente, aquele olhar que eu conhecia bem, o olhar de quem acha que você não entende. Significa que a senhora continuaria respeitada, claro, mas a gestão operacional ficaria nas mãos de profissionais mais atualizados. Profissionais mais atualizados. Olhei para o Rafael. Ele desviou o olhar. Obrigada pela apresentação, eu disse, me levantando. Vou pensar sobre isso. Saí daquela sala com as pernas bambas, mas não deixei ninguém perceber. Naquela noite, o Rafael foi na minha casa. Ele morava num apartamento no bairro Savassi, luxuoso. Paguei a entrada. Ele sentou no sofá da sala e disse: Mãe, você precisa aceitar que as coisas mudaram. Mudaram como? Você construiu a empresa, ninguém tira isso de você. Mas agora é hora de passar o bastão. Passar o bastão? Repeti, sentindo a raiva subir. Rafael, eu tenho 68 anos, não 88. Eu ainda trabalho 12 horas por dia. Eu ainda conheço cada cliente, cada fornecedor, cada... Mãe, ele me interrompeu. Você tá cansada, você merece descansar. Descansar? Como se eu fosse um cavalo velho que não aguenta mais puxar a carroça. Eu não quero descansar, eu disse, a voz tremendo. Eu quero continuar fazendo o que eu amo. Ele suspirou, levantou, me deu um beijo na testa. A gente vai conversar sobre isso com mais calma, tá? E saiu. 2 semanas depois, eu descobri. Descobri por acaso. Porque a vida é assim. A gente descobre as piores coisas quando menos espera. Eu tinha esquecido minha agenda na empresa e voltei lá às 9 da noite para buscar. O prédio estava vazio, silencioso, só a luz do corredor acesa. Quando passei pela sala de reuniões, vi luz acesa lá dentro também. Estranhei, me aproximei e ouvi vozes. Se a gente fizer isso direitinho, ninguém vai poder contestar. Era a voz da Clarice. Mas tem que ser rápido, disse outra voz, Dona Vera, antes que ela perceba e tente reagir. Meu coração disparou, me encostei na parede ao lado da porta, respirei fundo e continuei ouvindo. Minha mãe vai surtar, disse o Rafael. Deixa ela surtar, respondeu Dona Vera, fria. O importante é que juridicamente a gente vai estar coberto, ela não vai ter como reverter. E se ela entrar com um processo? Perguntou a Clarice. Processo demora, disse Dona Vera, e enquanto isso, você assume a diretoria, eu entro como conselheira e a Helena fica de fora. Eu precisei segurar a parede para não cair. Vocês acham mesmo que ela vai aceitar isso? Perguntou o Rafael, e pela primeira vez eu ouvi dúvida na voz dele. Ela não tem escolha, disse Dona Vera. Filho, você é sócio majoritário agora, você tem poder, usa. Sócio majoritário? Como? Saí dali em silêncio, voltei para casa, não dormi. Fiquei sentada na cozinha, tomando chá, tentando entender. Sócio majoritário. No outro dia de manhã, fui direto no meu advogado, Dr. Armando, um homem de 60 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos de aro fino. Ele cuidava dos contratos da empresa desde o início. Helena, senta aqui, ele disse, percebendo minha expressão. Contei tudo. Ele ouviu em silêncio. Depois, abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Eu estava esperando você aparecer, ele disse, a voz pesada. Como assim? Ele abriu a pasta e me mostrou documentos. Há 3 meses, o Rafael registrou uma alteração contratual. Ele passou de 30% para 51% das ações. Senti o ar faltar. Como ele fez isso? Dr. Armando me olhou com tristeza. Com a sua assinatura. Ele me mostrou o documento, e lá estava, minha assinatura, no meio de um monte de papéis que eu assinei sem ler, porque confiava, porque era meu filho. Ele te enganou, Helena. Fechei os olhos, respirei fundo. O que eu posso fazer?
Legalmente é complicado, a assinatura é sua, mas eu posso tentar alegar dolo, má fé. Vai ser uma briga longa. Quanto tempo? 2, 3 anos. 3 anos? Eu não tinha 3 anos, eu não tinha 3 meses, porque eles iam me tirar agora. Na semana seguinte, fui convocada para uma reunião extraordinária, às 10 da manhã, sala de reuniões principal. Cheguei 5 minutos adiantada, entrei e vi Rafael, Clarice, Dona Vera, os 4 diretores e 2 advogados que eu não conhecia. Senta, mãe, disse o Rafael, apontando para a cadeira no canto da mesa. Aponta, longe da cabeceira, longe do poder. Sentei. Coloquei a bolsa no colo e esperei. Dona Vera começou a falar. Ela que começou, não o Rafael. Helena, nós te chamamos aqui porque precisamos formalizar algumas mudanças na estrutura da empresa. Que mudanças? Perguntei, a voz firme. Um dos advogados empurrou um documento na minha direção. A senhora está sendo afastada da diretoria executiva. Vai permanecer como sócia, claro, mas sem funções operacionais. Li aquilo, reli, as letras dançavam na minha frente. E quem vai assumir? A Clarice, disse Dona Vera sorrindo. Ela tem formação em gestão e eu vou entrar como conselheira para dar suporte. Olhei para o Rafael. Ele olhava para a mesa. Rafael, eu disse, a voz quebrada, olha para mim. Ele levantou os olhos e eu vi vergonha, culpa, mas também determinação. Desculpa, mãe, mas é o melhor para a empresa. O melhor para a empresa? Repeti, sentindo a raiva explodir. Eu sou a empresa. Eu construí isso do zero, com as minhas mãos, com o meu suor. E vocês vão me tirar como se eu fosse um peso? Ninguém tá te tirando, disse Dona Vera, com aquela calma irritante. Você vai continuar recebendo seus lucros, mas é hora de dar espaço para quem tem energia, para quem tem visão de futuro. Se a senhora não assinar isso voluntariamente, disse um dos advogados, a Assembleia vai votar sua saída. A Assembleia? Eles já tinham até a Assembleia marcada. Olhei para cada um deles. Para Clarice, que evitava meu olhar. Para Dona Vera, que me encarava com superioridade. Para os diretores, que pareciam desconfortáveis, mas não diziam nada. E para o Rafael, meu filho, o menino que eu carreguei nas costas, que eu alimentei com o pouco que eu tinha, que eu protegi de tudo e de todos. Você não é mais necessária aqui, mãe, ele disse, e cada palavra foi uma facada. Levantei, peguei minha bolsa e saí daquela sala sem assinar nada, mas sabia que isso não ia terminar assim. Naquele dia, eu descobri que minha família estava assinando minha sentença. Se essa parte apertou seu peito, comenta chega e envia esse vídeo para alguém que precisa abrir os olhos. Voltei para casa e chorei. Chorei como eu não chorava há anos. Chorei pela traição, pela humilhação, pela dor de saber que meu filho tinha me vendido por poder. Mas no dia seguinte, sequei as lágrimas, porque eu não era mais aquela menina de 23 anos, sozinha e perdida. Eu era Helena, e eu ia lutar. Voltei no escritório do Dr. Armando. Me diz uma coisa, eu perguntei. Eles podem me tirar da empresa sem a minha assinatura? Podem. Com 51% das ações, o Rafael tem poder para isso. Mas, ele fez uma pausa. Tem uma coisa que pode te ajudar. O quê? A empresa está no teu nome, o CNPJ, o registro, tudo. E tem uma cláusula no contrato social original que diz que a fundadora tem direito a veto em decisões estratégicas. E afastamento da diretoria é decisão estratégica? Pode ser interpretado assim. Se a gente brigar. Então vamos brigar. Ele sorriu. Pela primeira vez em dias, eu também sorri. Comecei a investigar, discretamente. Pedi ajuda para Sandra, minha assistente há 15 anos. Ela era leal, ela me conhecia e ela tinha acesso a tudo. Sandra, eu preciso de cópias de todos os documentos que o Rafael assinou nos últimos 6 meses. Tudo, dona Helena? Tudo. Ela conseguiu. E quando eu comecei a ler, descobri coisas que me deixaram enojada. Contratos superfaturados, fornecedores fantasmas, pagamentos para a empresa da Dona Vera,
desvios pequenos, mas constantes. Eles não só queriam me tirar, eles estavam roubando. A assembleia foi marcada para uma sexta-feira, 15 de novembro. Eu me lembro da data porque era o dia da proclamação da República. Que ironia! Cheguei cedo, de salto alto, blazer azul marinho, cabelo preso, maquiagem impecável. Quando entrei na sala, todos se viraram. Rafael, Clarice, Dona Vera, os diretores, os advogados e mais alguns acionistas minoritários que tinham sido convocados. Bom dia, eu disse, a voz firme. Bom dia, mãe, disse o Rafael, mas ele não me olhava nos olhos. A reunião começou. O advogado deles leu a proposta. Afastamento da fundadora, transição de poder, blá, blá, blá. Alguém quer se manifestar? Perguntou o advogado. Eu disse, me levantando. Todos me olharam. Abri minha pasta e tirei os documentos. Antes de vocês votarem qualquer coisa, eu gostaria que vocês vissem isso. Comecei a distribuir as cópias, nota fiscal por nota fiscal, contrato por contrato, comprovante por comprovante. Isso aqui, eu disse, apontando para um documento, é um pagamento de R$50 mil para uma empresa de consultoria fantasma que pertence a Dona Vera. Dona Vera ficou pálida. Isso aqui, continuei, é um contrato com um fornecedor que não existe. O dinheiro foi desviado para uma conta no nome da Clarice. Clarice se levantou. Isso é mentira! Mentira? Repeti, olhando para ela. Eu tenho os extratos bancários, Clarice. Tenho tudo. Olhei para o Rafael. Ele estava vermelho. E isso aqui, eu disse, erguendo o último documento, é a prova de que a assinatura que vocês usaram para me tirar 51% das ações foi obtida através de fraude. Eu assinei esse documento achando que era uma renovação de contrato com fornecedores, não uma transferência de ações. O silêncio era ensurdecedor. Eu já entrei com uma ação judicial, continuei, já comuniquei ao Ministério Público e já pedi o bloqueio das contas da empresa até que isso seja investigado. Você não pode fazer isso, gritou Dona Vera. Eu posso e eu fiz. Olhei para os diretores, para os acionistas minoritários, para todos. Vocês queriam renovação? Então vão ter, porque essa empresa vai ser auditada de cima a baixo e quem roubou vai responder. Olhei para o Rafael e disse, a voz firme, eu passei a vida inteira te defendendo. Hoje sou eu que preciso me defender de você. Ele abaixou a cabeça. Peguei minha pasta e saí daquela sala. Mas dessa vez eu não estava fugindo. Eu estava retomando o que era meu. Naquele dia, eu voltei para o meu trono. A investigação durou 4 meses. Meses difíceis. Meses de advogados, reuniões, depoimentos. A empresa quase quebrou, porque quando você mexe na estrutura, tudo treme. Mas no final, a verdade apareceu, clara, inegável. Rafael, Clarice e Dona Vera tinham desviado mais de R$2 milhões em 3 anos. Contratos falsos, notas frias, pagamentos fantasmas. Eles foram afastados, processados e tiveram que devolver tudo. A justiça anulou a transferência fraudulenta de ações. Eu voltei a ser a sócia majoritária e reassumi a diretoria. Alguns diretores pediram demissão, porque tinham medo ou porque tinham vergonha. Não sei, não me importo. Contratei gente nova, gente honesta, gente que acredita em trabalho, não em atalhos. E a empresa voltou a crescer. Rafael tentou falar comigo algumas vezes. Ligações, mensagens. Uma vez ele apareceu na porta da minha casa. Eu não atendi. Não porque eu não o amo, eu ainda amo. Porque amor de mãe não acaba, mesmo quando dói, mesmo quando decepciona. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida. Perdoar não significa voltar atrás, não significa esquecer, não significa aceitar. Perdoar é liberar o peso, mas manter a distância necessária para se proteger. Hoje, a HM Distribuidora continua crescendo. Tenho novos projetos, novas parcerias, novas metas. E eu, Helena, continuo firme, de salto alto, de cabeça erguida. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo de alguma coisa.
Se eu me arrependo de ter confiado, de ter dado oportunidade, de ter amado. E eu respondo, não. Porque foi essa confiança que me fez humana. Foi essa generosidade que me fez mãe. Foi esse amor que me fez quem eu sou. O erro não foi meu. O erro foi deles. Eu não me arrependo de ter sido boa. Eu me orgulho disso. Mas aprendi a ser boa sem ser boba. Generosa sem ser ingênua. Amorosa sem ser cega. As cicatrizes ficam, claro que ficam. Tem noites que eu ainda acordo e lembro daquela frase. Você não é mais necessária aqui, mãe. E dói como uma ferida aberta. Mas aí eu levanto, tomo meu café, visto minha roupa e vou trabalhar. Porque eu sou necessária. Para mim mesma, para o meu legado, para os meus funcionários, para todas as mulheres que, como eu, já foram subestimadas, humilhadas, descartadas. Eu sou a prova de que a gente pode cair, pode ser traída, pode ser machucada, mas pode levantar, pode reagir, pode vencer. Eu perdi o filho que eu achei que tinha. Isso é verdade. E essa perda me quebrou de um jeito que eu nunca imaginei. Mas reencontrei a mulher que eu sempre fui. A mulher forte, a mulher lutadora, a mulher que não desiste. E essa mulher, essa Helena, de 68 anos, de mãos calejadas e coração cicatrizado, continua aqui, de pé, viva e dona do próprio destino. Se essa história te deu coragem para proteger o que é seu, comente. Eu escolho a minha dignidade.